Bem, com certeza você já ouviu falar da indústria SCP, cara. E com certeza já ouviu alguns bichos dela, alguns bem famosos, como o amendoim ambulante ou até mesmo o tapinha de cara. Bem, todos esses são bem famosos, todo mundo já ouviu falar, mas tem uma pergunta que não ecoa na internet. Isso me deixa um pouco curioso. Muitas pessoas procuram quais são os SCPs e como funciona a fundação, mas eu nunca vejo ninguém pesquisando como foi criada a Fundação SCP. E baseado nisso, eu mesmo resolvi adentrar a internet adentro e procurar como funciona a Fundação SCP. Não tem como te dizer como ela foi criada sem você entender como ela funciona. Então vamos para um tutorial básico e um resuminho. Mas eu já sei como é que funciona a fundação. Não, com certeza não sabe como é que funciona. Lógico que sei. É uns carinhas que catam bichos e prendem eles. Não, querido, não é só isso. Eu juro pra você que não é só isso. Pra aprender esses bichinhos e objetos que você falou, ela precisa de muita coisa. E eu vou te explicar aqui como ela funciona. Vamos comigo. Mas antes, e aí, cara? Já deixou o like? Se tu não deixar um like, eu juro que um SCP vai ir na tua casa e dar uma bica na tua mãe. Tá, já deixou? Ninguém quer a mãe bicada, né? Beleza, vamos pro vídeo então. Bem, basicamente vamos começar pelo principal, o nome, né? Que é onde vem tudo, SCP. SCP é basicamente uma abreviação para Secure, Contain, Protect, que em português fica segurar, conter e proteger. Bem, a função dessa fundação, o nome já diz, ela tem que segurar, conter e proteger coisas. Mas que coisas são essas? Bem, a fundação é responsável por achar e conter coisas que fogem da compreensão humana, cara. Como objetos, seres e até monstros, que se encaixa em seres, né, Matheus? Pelo amor de Deus. Então a fundação tem um belo de um compromisso aí com a humanidade, né? Bem mais que o Felipe Neto, eu diria. Desculpa, Felipe Neto. Bem, esses seres de objetos, depois capturados, eles têm classificação para medir sua periculosidade. E eu vou dizer quais são. A primeira é safe. Barra seguro em português. São os que podem ser deixados sozinhos na fundação e que não precisa se preocupar tanto assim em proteção, mas lembrando, todo cuidado é pouco. A segunda é Euclídeo. Esses já são um pouquinho mais difíceis, mas eles têm essa classificação simplesmente porque não se tem muitas informações sobre eles, ou até tem muitas, mas não completas. E por incrível que pareça, a maioria dos SCPs são encaixados nessa colocação, Euclídeo. E temos a classificação Keter. Essa classificação é considerada a mais difícil, porque os bichos e objetos que estão lá são difíceis de se conter ou até impossível de se conter, ou seja, ela fica livre só sendo observada. Mas isso não significa que todos nessa classificação querem te matar. Bem, eles podem, mas talvez eles não vão. Alguns desses SCPs que estão nessa classificação não atacam sem um motivo aparente, ou seja, é só você não fazer o que ele não gosta que você vai ficar vivo. Mas ainda é um bom motivo para se conter, porque a humanidade é meio... ela gosta de fazer as coisas que não devem, né? E também tem a classificação neutralizado, que... bem, eu acho que eu não preciso dizer quais bichos tem nela. Neutralizados? Como assim? Tem pessoas trabalhando lá? Haha, que bom que você perguntou isso, meu amigo. Mas antes de chegar nessas pessoas que cuidam dos bichos, eu tenho que falar dessas pessoas que criaram uma organização, não é? Bem, tudo isso é comandado pelo Conselho O5, cara. São 13 pessoas, são os manda-chuvas. Aqueles caras de filme que ninguém sabe muito, tipo a corte da coruja do Batman. Eles que mandam em tudo lá. Eles sabem todas as classes que existem, eles que dão as classes, eles que mandam nos funcionários, eles que fazem basicamente tudo lá. Bem, e... O5? Como assim O5? Tem número aí? Conselho O5? Sim, temos alguns tipos de funcionários lá. Bem, tem funcionários de nível 1 ao nível 5. Obviamente o conselho está no 5. Mas o que muda com esses níveis? Simples, o que você pode fazer. Se você quer ter um experimento com aquele SCP, se você quer mexer com ele, ou até mudar ele de lugar. Bem, geralmente os níveis maiores de cada estação, sim, são várias estações de SCP. Pelo mundo inteiro, não existe só uma fundação, são várias. Cada estação tem um doutor que manda lá. Esse doutor obedece somente ao Conselho O5. Mas aí chegamos também no funcionário nível D. O que esses funcionários nível D têm? Bem, existe o Conselho O5 que está no topo.
E basicamente o funcionário nível D é os que tá lá embaixo. Funcionários nível D basicamente são criminosos já marcados para morrer com pena de morte. Mas eles tiveram sua escolha. Eles podiam morrer ou podiam ir lá ajudar a organização e ganhar mais um tempo de vida. E quais são as funções desses funcionários? Basicamente eles servem para limpeza ou para experiências com os SCPs. Basicamente são caras descartáveis. D de descartável, que qualquer coisa manda matar que tá tranquilo. E agora sim chegamos em quem vai lá pegar esses SCPs. Bem, quem vai lá pegar esses SCPs são chamados de agentes de campo. Esses caras ficam de olho em caso de anomalias ou até coisas estranhas acontecendo e eles vão em campo atrás desses SCPs. E esses agentes de campo tem muito agente de campo. Arinhazinhas, tem uns que cuidam de infestações, tem uns que cuidam de coisas no mar e etc. É bastante, não vamos entrar nisso agora. Bem, agora que você sabe como funciona a organização SCP, a gente pode ir para nossa teoria de como tudo começou. Mas essa teoria em si não é real. Como assim, Matheus? Ela não é real? Ela pode ou não ser real. Eu vou explicar pra vocês agora o porquê. Antes de começar nossa teoria, a gente tem que explorar um SCP. E qual é o SCP, Matheus? É o SCP-001. Sim, o primeiro SCP. Ou não? Como assim ou não? Bem, basicamente a Fundação tem medo de revelar qual é o primeiro SCP. Por quê? Eu não faço ideia. Então, quando você clica em SCP-001 no site, aparece basicamente vários SCPs lá. Ou seja, tem um real no meio de um monte de falso. E hoje a gente vai explorar, bem, o SCP-001, que é chamado o Guardião do Portal. Basicamente é um anjo. Parece um anjo, né? É um bicho todo pegando fogo que tem 4 asas. Tu vão ver ele aí. Ele é muito grande. Muito grande mesmo. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas eu vou botar na edição. Ele é bastante grande. Ué, mas que ele é importante? Por que ele é tão importante assim, cara? O que acontece com esse cara aí, Matheus? Calma, meu amigo. Calma, cara. Pelo amor de Deus. Bem, cada SCP tem sua habilidade, né? Alguns, né, tem poderes e blá blá blá. Esse SCP é nível Keter e Euclídeo junto, porque ele tem as duas coisas que se encaixam nos dois. Basicamente, de seus vários habilidades, que não precisamos entrar em assuntos sobre eles agora, existe uma, que é o que faz as pessoas não lembrarem dele. Como assim, Matheus, não lembrarem dele? Bem, um bicho gigante desse tipo, se você passasse de avião por ali, você ia ver ele na hora. É um bicho gigante que pega fogo. Bem, basicamente, as pessoas que veem ele geralmente escutam uma voz na sua cabeça. E essa voz geralmente diz: esqueça. Quem ouve essa voz geralmente se afasta do SCP e esquece que teve contato com ele. Vamos supor que você está passando de avião e do nada você olha pra janela e... puta que pariu, um bicho pegando fogo. Bem, na sua mente você vai escutar um esqueça. E de repente... ué, o que eu tô fazendo com a mão no meu pau? É basicamente isso. Por que você tá contando esse poder pra gente? O que isso tem a ver? Como eu disse, a ordem mais comum é esqueça. E teve um dia que ele não deu essa ordem. Ele virou para um homem e disse o seguinte: prepare. Esse homem que recebeu essa ordem foi para casa matutando esse bicho que disse prepare para ele. Então ele resolveu estudar a fundo esses bichos que assombram o mundo fora de conhecimento, assim formando uma indústria, assim formando uma organização. E foi esse homem que começou o que chamamos de Fundação SCP. Bem, foi essa história. Se você quer saber mais sobre a SCP ou tem mais algum assunto que você queira que eu retrate, deixe aí nos comentários. Aí eu faço outro vídeo pra vocês. Valeu, falou!